Paz, igreja, como tem passado, estamos aqui para mais uma EBD, falando sobre Salmos, e hoje vamos falar sobre esse Salmo 100, mas eu queria começar lendo ele com você, para a gente poder entender o que está escrito nele. Ele é um salmo bem pequeno, bem fácil de entendimento, mas vamos tentar extrair o máximo que nós pudermos dele, amém? Diz assim: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. E aqui esse salmo ele é escrito na perspectiva onde o salmista ele está indo para oferecer um sacrifício ao Senhor em adoração. Então, basicamente, quando nós olhamos para a adoração, nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, o que é uma adoração? Quando nós olhamos para João 4:23, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai dizer: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então aqui Jesus ele quebra um pensamento dizendo que a adoração se limita quebra um pensamento onde a adoração se limitava somente ao templo de Jerusalém, onde as pessoas iam ali para poder oferecer sacrifício e adorar ao Senhor. Jesus quebra isso dizendo que não é no monte e nem no templo, mas ele diz que é um ambiente criado, ou seja, aonde nós estivermos, ali pode haver uma adoração. Mas essa adoração precisa acontecer em espírito e em verdade. E ele vai dizer, o significado da palavra adoração é propriamente beijar o solo ao prostrar-se ante um superior. A adoração, pronto para cair. Prostrar-se para adorar de joelhos. Basicamente ele quer dizer o seguinte: a adoração na sua raiz é um ato onde o nosso corpo se rende ao Senhor. Ele vai dizer que nós temos que fazer isso caindo ao chão de joelhos, em forma de redenção, em forma de entender que Jesus ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então a adoração é quando o meu coração e o meu corpo demonstra para o Senhor que Ele é digno de todo o meu louvor, de todas as minhas ações, de todos os meus pensamentos. E quando nós olhamos para a Bíblia toda, nós vamos ver vários tipos de adorações. Nós vamos ver que existe adoração nos céus, Apocalipse 4:8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então está dizendo para nós que existe adoração no céu. Quando existe a adoração no céu, existe também a adoração congregacional. Efésios 5:17 e 21. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então ele está dizendo para nós que existe um tipo de adoração que acontece no céu, que é com os seus anjos, mas existe também a adoração na terra que é em forma de congregação, em comunidade, com a igreja. Então ele está dizendo, irmãos, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando salmos entre si, cantando hinos de louvor, que rendem graças a Deus e Pai. Existe adoração somente a Deus, Mateus 4:10. E Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adoração em meio à perseguição, Atos 16:25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
Adoração com instrumentos, louvem-nos ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e dança, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Então existe uma adoração que é a adoração que nós temos que ter, uma adoração totalmente direcionada para Deus, uma adoração que não importa o que esteja acontecendo conosco, como estava acontecendo com Paulo, por exemplo, estava preso, mas mesmo assim ele adorou ao Senhor. E nós temos que usar os instrumentos. Ele diz que em Salmo 150 diz que eles usam instrumentos para louvar ao Senhor. Em adoração em forma de oração, 1 Samuel 2:1-2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Então nós adoramos ao Senhor também com as nossas orações. Mas eu quero falar com você hoje sobre adoração e serviço, que é o Salmo 100 coloca para nós. E ele vai começar dizendo: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. E essa ideia de aclamar, irmãos, é fazer um barulho com muita alegria. Então uma adoração tem a ver com a nossa expressão ao Senhor. O que ele está dizendo para nós é que o nosso coração, o nosso corpo também adora ao Senhor. Então nós não podemos ficar limitados somente a uma adoração de mente, uma adoração só de coração, mas o nosso corpo também precisa expressar, que é o que ele vai dizer. E esse salmo era recitado durante o sacrifício no templo. Eles estavam em direção ao templo, levando um sacrifício para perdão dos seus pecados. E ali havia esse salmo de adoração ao Senhor. Então eles iam todos alegres porque estavam entendendo que ali era um lugar onde Deus habitava, lugar onde havia perdão dos pecados, onde o próprio Deus estava. Por isso que eu vou dizer que é uma adoração consciente. Aclamem ao Senhor, adoração a Deus. Então, quando nós estamos entrando em espírito de adoração, e aqui eu coloco como um culto, por exemplo, nós precisamos entender que quem está sendo louvado ali é o Deus, é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu estou indo à igreja, o meu pensamento já tem que estar focado no culto, o meu coração já tem que estar inclinado para as músicas e para a pregação. Porque o que nós acostumamos é ir totalmente frios à igreja e ali somente ouvir louvores e uma palavra e voltar para nossa casa como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes durante o culto pensamos em várias coisas, menos no que está acontecendo. E o que o Salmo diz para nós é que nós precisamos ter uma consciência de quem nós adoramos. Nós adoramos a Deus e a Ele damos louvor. E eu continuo no versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. O interessante é que a palavra culto aqui, a raiz dela tem a ver com servir. Então ele está dizendo para nós que servir é um ato de adoração. Então quando eu estou servindo a casa do Senhor, às outras pessoas, a tudo que está em nossas voltas, que tem a ver com o reino e com pessoas, ele está dizendo que isso é uma forma de adoração. Então quando você serve na casa do Senhor, quando você ama ao Senhor, quando você adora ao Senhor, quando você faz todas as coisas, Deus precisa ser o centro, porque nós estamos servindo a Ele. A alegria é como se estivesse em uma festa. Então o que ele está dizendo para nós, irmãos, é que esse salmo tem que ser como se fosse uma festa. Então ele está... A imagem que ele traz, irmãos, é como se você estivesse reunido com vários amigos e família. E que no meio dessas pessoas ele está dizendo que nós precisamos adorar ao Senhor. E ele ainda vai dizer que nós temos que fazer isso em formas de cânticos. Olha o que ele vai dizer. Ele diz para nós que isso tem que ser feito em formas de cântico. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Então nós temos que expressar em alegria ao Senhor, em palavras de adoração, aonde Deus é louvado no meio do culto, sempre alegres com aquilo que Deus tem feito para nós.
E existe uma diferença muito grande entre esse culto que Salmos apresenta para nós com o culto de um fariseu. O culto do fariseu ele é prestado pelo esforço e não pela graça de Deus. Então ele entende que quanto mais ele fizer, mais Deus vai receber. Mas a adoração não tem a ver com poder ou esforço. A adoração tem a ver com o coração rendido ao Senhor. O culto farisaico procura impressionar pela aparência e pelo número de pessoas. E isso é muito comum, esse pensamento de pessoas, por exemplo, no meio daqueles que estão louvando e tem um ministério de louvor. Porque muito pensamento ocorre neste lugar onde só tem efeito se muitas pessoas estiverem adorando. Mas o que ele mostra para nós, irmãos, é que não depende da quantidade. Não é a aparência do culto, mas o nosso coração. Então não adianta uma igreja bonita, não adianta belas vozes, não adianta muitas pessoas, se ali não tiver pessoas com o coração contrito, quebrantado para a adoração ao Senhor. O culto farisaico não tem a ver com sensibilidade. O culto farisaico não tem sensibilidade, não é flexível, fazendo com que tudo ocorra mecanicamente. Aqui ele está dizendo, irmãos, é que nós não podemos nos prender a um culto onde nós só fazemos tudo por causa da liturgia. Nós temos que dar liberdade ao Senhor. Lógico, temos que fazer isso com tudo com regra, com decência, com um pensamento correto, sim. Mas o que ele está dizendo é que isso não pode impedir a nossa adoração, porque nós estamos ali para adorar a Deus. Não é sobre tempo, não é sobre espaço, é sobre Cristo. E ele fratura a comunidade porque a sua adoração é voltada para si. Aonde muitos levantam as mãos para serem vistos, cantam alto para ser vistos, sobem ao púlpito, ao lugar onde o ministro de louvores estão, somente para ser vistos. Então Jesus quebra esse pensamento mostrando para nós que ele quer o nosso coração e que não é pela nossa força, mas sim pela graça de Jesus. E ele continua dizendo... Versículo 3. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então a adoração tem a ver com essa consciência e reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a partir desse versículo, vamos entender que Deus é um Pai que se apresentou a nós, enviando o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Deus é um Deus de amor, um Deus de paz que está conosco, nos ama. Mas também reconhecemos quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Então, quando nós estamos em adoração, em serviço ao Senhor, ali prestando o culto de adoração num domingo, ou na quarta-feira, ou no culto de jovens, nós precisamos entender que são filhos amados, se direcionando e se deleitando naquele que se considerou como Pai para nós. No versículo 104, no versículo 100, no versículo 4 vai dizer: entrem por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam ao Senhor. Então o que ele está dizendo para nós aqui que no versículo 4 é que nós primeiro temos que entrar com ações de graça. E ações aqui, irmão, tem a ver com fazer, tem a ver com uma ação em nós. Então aqui é muito descrito em relação a dízimo, ofertas ou qualquer outra coisa relacionada a uma ação do homem. Então o que ele está dizendo é que quando eles estavam entrando pelas portas, eles estavam entrando primeiro com ações de graça. Eles davam um dízimo, abençoavam a casa do Senhor. Tudo que eles faziam é porque eles estavam agradecidos por Deus. Então eles faziam tudo por gratidão. Eles davam dízimo porque queriam mostrar gratidão. Eles levavam um sacrifício porque queriam mostrar gratidão ao Senhor. Mas não só isso, também com louvor. E a palavra louvor aqui tem a ver com elogios. Então quando nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos dando elogios a Ele. Dizendo: o Senhor é grande, o Senhor é longânimo, o Senhor é amoroso, o Senhor é justo, é juiz. Então o que ele está dizendo aqui não é somente uma ação do nosso corpo para com o Senhor, mas também uma ação da nossa mente ou do nosso coração voltados para Ele, para que Ele receba a glória que Ele merece. Deem-lhes graça e bendigam o seu nome.
é sobre Deus, é sobre Ele ser glorificado, sobre Ele estar em primeiro lugar. Quando nós estamos em culto, Deus é o alvo da nossa adoração. E aqui no versículo 100, versículo 5 vai dizer: pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, a sua fidelidade permanece em todas as gerações. Então nos Salmos, no último versículo, ele está dizendo: olha, sabe por que você deve adorar a Deus com o seu serviço, com as suas ações, com o seu coração? É porque Ele é bom. E é uma característica divina. Deus é bom. Nele não há maldade alguma, não há pecado algum, não há mentira alguma, não há ignorância. Em Deus existe bondade. Então nós o adoramos porque Ele é bom. Nós o adoramos porque o seu amor ele é leal e é eterno. Esse amor ele é baseado no sacrifício. A Bíblia no Novo Testamento vai dizer para nós que como nós conhecemos esse amor, nós conhecemos esse amor através do sacrifício de Cristo Jesus. O maior ato de Deus por nós foi enviar o seu único Filho. Então Ele é amor e esse amor é eterno porque Cristo morreu e nos livrou da culpa eterna. Então nós o adoramos porque o amor dele nos salvou. E Ele é fiel. É tudo baseado na palavra. Deus disse, haja, e criou. Deus disse para Abraão, vá e eu farei. E ele fez. Assim como ele disse, eu enviarei o meu filho, e o enviou. Assim como ele disse que esse filho vai voltar para nos salvar, ele voltará. Deus é fiel. A sua fidelidade está ligada ao seu amor e à sua bondade. Portanto, Deus ele é bom. Ele é fiel, o seu amor é fiel e Ele será fiel à palavra que Ele deu a nós. Então, irmãos, o Salmo ensina para nós que nós o adoramos, expressamos louvores com ação de graça, com serviço, com o coração e com o nosso corpo, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso e porque Ele é fiel. Amém? Que esse texto possa estar abençoando a sua vida, que ele possa ter aberto a sua mente a respeito da adoração. Se livre das mentiras e se apegue à verdade de Cristo Jesus, que nos ensinou que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Que Deus possa estar abençoando você.